orando também nessa noite, fazendo a vontade do Senhor. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue. Eu sou da igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Então, em nome de Deus, eu vou deixar um versículo. Deus é maravilhoso, obrigado, meu Pai. Isaías 41. Aí só o versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, meus irmãos, não fique ansioso, não fique inquieto, porque Deus somente diz: não temas, confia nele e ele nos sustentará com a destra da mão dele, porque ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Tudo que ele fala através da sua palavra, ele cumpre. Então, não sei o que é que você está inquieta, o que é que está lhe incomodando. Eu só digo a você: não temas, porque Deus é contigo. Deus é contigo e comigo. Que todo aquele que tem fé, confia, ora, acredita, entrega na mão do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa tudo na mão do Senhor. Entrega, deixa ali na cruz que Deus ele já fez por mim e por você. Só confia. Aleluia, Senhor. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Deus. Aleluia. Jesus, Senhor. Jesus, de ser adorado. Aleluia. Sua obra ali na cruz, carregou você estudou por mim. Te entregou em meu lugar e deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia! Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, me chama.
deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Aleluia, glória a Deus. Esse amor é muito lindo, irmão. Só em você sentir a presença de Deus, o Espírito Santo é muito gostoso. Que nós não venhamos perder nunca esse foco, essa fidelidade com Deus, porque só Ele pode nos confortar de qualquer coisa. Então confia, acredita, tenha fé, persevere. Aleluia, eu já agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, se eu abrir a janela do céu e não derramar bênção sem medida sobre a tua vida. E por causa da tua fidelidade, o Senhor repreenderá o mortador, o migrador e o destruidor da tua finança. Vamos ofertar e dizimar a casa do Senhor neste momento com amor e com muita alegria. Amém? Glória a Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Oh, tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, Senhor, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consola. Prepara uma mesa perante os nossos adversários. Unge a nossa cabeça com um óleo, Senhor. Faz o nosso cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Senhor, em tua presença, guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e a fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e a fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e a fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e a fé será mais firme. Senhor, em tua presença, em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e a fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, misericórdia, nós te desejamos. Nos guia pela vereda da justiça, por amor do Senhor. Aí que nós andamos perdoados na fama da morte, Senhor. Não temeremos mal então que tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consola. Prepara-nos no mês, apaga os nossos adversários, Senhor. Unge a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, Pai. É a nossa alegria, Pai. Aleluia. A nossa alegria está na tua presença, Pai. Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos aí fora. Aleluia. Que o nome do Senhor seja adorado e glorificado na tua vida. Nunca esqueça que Jesus ele está do teu lado. Aleluia. Ainda que você passe pelas águas, ainda que você passe pelo fogo, eles não te queimarão, as águas não te afogarão, porque o Senhor ele está do teu lado, te protegendo, te guiando, te segurando pela mão e dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a minha destra. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, orar pelos dízimos e ofertas, pelo pastor que vai pregar nessa noite. Pai, nos entregamos, dizem as ofertas da tua casa, que o Senhor possa abençoar, Pai, o teu povo nessa noite, que o Senhor venha abrir a janela do céu, Pai, derramar bênção sem medida sobre a finança do teu povo, Pai, que o Senhor possa repreender o cortador, o migrador e o destruidor da finança do teu povo. Toma teu filho que vai trazer a mensagem nesta noite, usa ele como canal, como instrumento nessa noite, e que ele seja mensageiro, que ele seja a boca do Senhor aqui na terra, para anunciar a sua palavra em
Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Vamos ouvir o pastor José nessa noite. Graças a Deus. Amém. Abrimos a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 11. Capítulo 11. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 11. Nós vamos fazer leitura em dois livros. Gênesis. Já trouxe essa mensagem, mas o Senhor, Ele trouxe a memória, trazer mais uma vez essa palavra. Eu creio que não vai sair da mesma forma. Eu creio, meu O Senhor se revela. Glória a Deus. Gênesis capítulo número 11, versículo 1 diz assim: e toda a terra, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume, o toque os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Qual é o intento aqui? Fazer uma torre com o intuito de eles ficarem somente ali e não serem espalhados sobre a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu para ver a obra. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, ou seja, o que eles tentar fazer, eles vão conseguir, porque estão unidos. Versículo 7: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto os espalhou o Senhor, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Capítulo de Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos passavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós fomos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Pânfia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, e crentes e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isso dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de gosto, embriagados de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões de Deus, e todos que habitais de Jerusalém, sejam-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens que não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, diz o Senhor, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em terra e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pode sentar e posso ficar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós agora acabamos de ler faz lição, escrito no livro de Gênesis, no livro do princípio, e também contextualizando ao texto que nós temos em Gênesis, fazendo uma comparação. Nós pegamos também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu quero dizer para você nessa noite que tanto em Gênesis, que é o princípio, como em Atos dos Apóstolos, o povo estava reunido no mesmo lugar. Se pegarmos o livro de Gênesis capítulo 12, você vai observar que o texto vai dizer: na época em que línguas não existia outra, era a mesma língua, todos falavam na sua língua. Então não tinha isso de aramaico, grego, hebraico, latim, francês, italiano, inglês, não. A língua era a mesma, uma só língua. Isso no livro do Gênesis. E quando chegamos em Gênesis, nós vamos perceber que toda a terra, deixa eu dizer, toda a terra era uma só língua. E a Bíblia diz agora que o povo resolve, pela liderança de Nimrod, porque tanto em Gênesis, como também lá em Atos dos Apóstolos, tem liderança. Lá em Gênesis, Jesus foi a liderança de Nimrod. Estavam todos reunidos no mesmo lugar também. O povo falava a mesma língua. Não existia diversidade de língua, era a mesma língua, o povo se compreendia, o povo se entendia. Quando nós vamos fazer o paralelo com o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que o povo
céu tomado por força. Qual força? Porque existe vários tipos de força. Existe a força humana, a força física do homem. Existe a força de vontade. Eu quero, eu sei que são luta para eu permanecer nesse caminho certo. Eu sei que vai vir batalhas, guerras, conflitos, mas eu tenho força de vontade e eu vou conseguir, por causa da força que Cristo impõe dentro de mim, eu vou vencer. Eu vou vencer os meus sentimentos, eu vou vencer o meu emocional, eu vou vencer as crises de ansiedade, eu vou vencer a paralisia que tenta me paralisar perante a vontade de Deus, eu vou vencer os obstáculos que me querem ver derrotado, fracassado, eu vou vencer, porque me abriu uma força de vontade, e essa força de vontade está ligada em Deus, e a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Nós vamos observar que o homem por de Jacó. Qual homem consegue lutar com outro homem? Se for mais para ninguém, ele pode se perder. A razão é: alguém mais forte vai vencer quem é mais fraco. Aí nós vamos ver Deus derrotar um Golias por meio de Davi. Eu quero dizer para você que a força que Deus coloca dentro de nós é muito mais forte do que qualquer força humana. E eu quero dizer a você que lá no livro de Gênesis, o povo começa a fazer um projeto, esse projeto, unidos, falando a mesma língua, se compreendia, se entendia, começa a fazer um projeto, tocar o céu, por intermédio de uma torre feita por eles. Eles começam a edificação, começa o projeto dessa torre, começa a trabalhar nessa torre, tudo está dando certo, meus amigos. Tudo está dando certo porque eles estão unidos. Eles não divergem. Eles dizem assim: ó, vamos subir ao céu, vamos. E eles concordam em si e começam a fazer essa torre. E a Bíblia diz que na edificação dessa torre, quando eles começam a edificar, a Bíblia diz que Deus agora resolve descer para ver essa construção. Porque Deus, ele quer verificar como é a obra. Deus, ele vai descer para contemplar a obra que estamos fazendo para Ele. Porque nós não viemos a esta terra para viver a vida por acaso. Há quem pense assim, mas não. Nós temos uma missão nessa terra. E muitas das vezes é preciso a gente se achar nessa missão, se encontrar nessa missão. Qualquer coisa que façamos fora da missão que Deus nos competiu, nos otorgou a fazer, tudo isso é apenas atraso para nós. É apenas embaraço para impedir que o projeto de Deus aconteça através da nossa vida. Deus quer nos usar como um canal para o seu projeto crescer. Eles estão edificando essa obra. Essa obra começa a crescer, começa a alavancar, eu estou fazendo. Aí ele vou descer para a obra que vocês estão fazendo. E quando Deus desce, Deus percebe que os homens estão edificando uma torre que vai tocar o céu. E o intuito do coração deles é: vamos fazer uma torre para tocar o céu, para que a gente não se espalhe daqui, para que ele fique somente aqui. Um dos primeiros princípios que eles querem quebrar é que Deus, lá no livro do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, e Deus cria o homem, Deus disse assim para o homem, quando Deus faz a mulher, Deus diz assim: vão, cresçam, multipliquem, povoem a terra. Deus diz assim: vão, se espalhem. Aí vem um homem chamado Herodes, está na liderança, está no poder, e ele quer quebrar os princípios de Deus. Não, vamos ficar somente aqui, não vamos se espalhar. Vamos ficar somente aqui, vamos povoar somente aqui, não vamos se espalhar, não vamos crescer. Vamos ficar somente aqui, fazer uma coisa que está no céu. E Deus desce para olhar a obra, quando Deus vê que a obra ela está crescendo.
princípio da unidade. Que nós, como cristãos, ou como pessoas que vivemos em sociedade, olha sério, tudo isso é princípios bíblicos. Viver em sociedade, por mais que a pessoa seja cristã ou não seja, sirva a Deus ou não sirva, viver em sociedade é princípios bíblicos. Pode observar. Aí eles vão, Deus vai descer, e para Deus encarnar essa obra, para essa obra continuar crescendo, Deus precisa fazer o quê? Se eles unidos, não tem quem possa parar eles. Deus tem outros meios para poder quebrar aquela obra. Aí você pensa que Deus vai parar a obra de alguém fazendo alguma coisa errada, Deus precisa matar. Quem disse? A gente às vezes quando quer que Deus pare alguém que está dando trabalho, filho, esposo, a esposa, alguém que está dando trabalho, esse Deus quebra, bota na cadeira de roda, faz qualquer coisa. Você não quer cuidar de botar na cama de cá na cama. Aí depois vai se lastimar e vai reclamar. Porque a vida do ser humano é mais reclamar do que agradecer. Nunca dá mão para ele, se chora e reclama, se faz só reclama. Nada dá bom para o ser humano. O ser humano ele tem isso dele. É Deus dando as coisas para ele, mas ele não tem que satisfeito. Ele sempre deu aquilo que não chegou. Reclama pelo que ele não chegou, que não merece pelo que Deus já deu. E aí eles começam agora. Aí Deus diz assim: eu vou acabar com essa obra agora. Deus quer a perna de alguém, Deus mata alguém, não, Deus só faz isso, vou causar divisão de línguas. Todo mundo falava uma língua só, Deus disse: vou causar divisão de línguas, não vão compreender um outro, essa obra vai acabar agora. Porque essa obra está errada. Aí Deus vai dar divisão de língua para cada um. Aí agora eles começam a falar um com o outro e ninguém compreende ninguém, marido. Ninguém compreende ninguém. Então ele assim, me dá a palavra, o cara com tijolo. Porque ninguém está compreendendo ninguém. As línguas começaram a se repartir. Por isso que você vai ver, daqui para Recife vai ter um sotaque diferente, uma língua diferente, não vai ter um sotaque diferente. Você vai para Bahia, o sotaque é diferente. Você vai para o Piauí, o sotaque é diferente. Você vai para São Paulo, o sotaque é diferente. Rio de Janeiro, o sotaque é diferente. Quando você vai para Uruguai, Venezuela, outros lugares, o sotaque é diferente. A língua muda quando você chega em outros países. Quando você chega em Angola, quando você chega em Guiné-Bissau, qualquer lugar que você chegar, a língua vai ser diferente. Você chega na Inglaterra, a língua é diferente. Você chega na França, a língua é diferente. As línguas foi repartidas e o povo não consegue compreender mais um ao outro. Se você sai aqui você conhece como uma caixeira. Gente, em São Paulo cai assim, aí. E hoje, você deu para se ensinar, estou ali com ele na caixeira, não vai diferente aqui. Chega lá e na caixeira de novo. Só mudou o sotaque. Mudou somente a forma de se pronunciar aquele mesmo alimento. Aí você começa a entender comigo que algumas coisas começam a limitar. Se você não tiver o entendimento de algo, você se perde. Foi isso que aconteceu. Deus dá línguas repartidas para ele, de forma que eles não conseguem mais compreender. E a obra não consegue mais prosperar. Você não sei se você está pegando um ponto base disso. Enquanto eles estavam unidos na mesma língua, falando a mesma coisa, se compreendendo, uma outra obra estava levantando. E não me lembra a bomba, mas quando eles não conseguiram compreender um ao outro, a obra para, a obra quebra. O diabo pegou isso e disse: gente, se Deus dividir uma obra somente por causa da divisão no meio do povo, e o povo não compreendeu, a Bíblia diz: agora se tornou o nome daquele lugar Babel. Por quê? Deus deu divisão de línguas e aí causou confusão. Ninguém compreendeu ninguém, ficou a confusão só, ninguém compreendia mais ninguém, não dava para a obra prosperar, não dava para a obra crescer sem entender ninguém. A obra quebrou, a obra acabou, do mesmo jeito dentro de uma casa. E quando está unido, ele vem de poupa. Quando começa a se desunir, começa a quebrar. Do mesmo jeito é na obra. Do mesmo jeito é no trabalho. É onde for. Se houver divisão,
Porque para onde for, Deus espiritualmente vai levar com você. O ser humano tem que aprender que é você que tem que ter pontos de decisão na sua vida. Sou eu que tenho que ter pontos de decisão na minha vida. Se eu quero crescer, se eu quero prosperar, eu tenho que viver em uma unidade. Aleluia. Seja onde quer que for. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz agora que alma ruim. Deus quebrou quebra de perna de ninguém, Deus não matou ninguém. Porque a gente quer pedir as coisas a Deus e quer ensinar o grande arquiteto do universo a trabalhar. Né? É verdade. Deus, faça isso na minha vida, faça assim, Jesus, desse jeito aqui, desse jeito. Eu fico imaginando se Deus fosse fazer as coisas dele que eu peço. Estava rindo pra mim, viu? Porque o tanto de pedidos errados que eu já fiz. Saiba, nós temos como ser humano que aprender que a vontade de Deus nunca vai ser ruim para nós. Para Jó, o princípio de Jó estava dolorido. Por quê? Jó começa agora perdendo um bocado de coisa, vai perdendo. Chegou o médico para dizer assim, no estado de lutar, câncer de pele, tumores do corpo, chagas do corpo, perdeu 10 filhos, sacrifício de 10 filhas, está com tumor maligno, emocional abalado. Problema no casamento agora, porque a esposa não quer mais beijar, não quer mais abraçar, porque o homem está fervendo um mau hábito terrível, que de longe poderá se aproximar de longe, parece que me rodou, olhou para essa maldição, meu Deus, morre! Ele disse, faz com uma outra mulher, soubeste receber o banho de Deus, e o mal tudo que ele receber, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que acontece aqui? É que o final da história de Jó, Deus dá a Jó o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Aleluia. Glória a Deus. Não estava ruim aqui? Para Jó. Mas lá na frente Deus está impondo tudo quanto antes ele possuía. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Tem situação que a gente não entende, que a gente não compreende. Tem situação que a gente acha até que Deus abandonou. Imagina Jó, com o cabo inteiro agora, mas não com o cabo de expressão, nunca me deu até agora, com o cabo inteiro. Mas lá no capítulo 42, ele está dizendo, Senhor, com o ouvido, meu ouvido, eu te ouvi, mas hoje os meus olhos se veem. O amigo fiel se revelou para ele, sabe como? De um redemoinho formado, quem crê, levanta a mão, Deus vai se revelar para você. No meio desse processo, Deus vai mostrar que é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não conheceu a Jó, porque as coisas estavam indo bem. O que fez Jó conhecer a Deus foi a crise que ele passou. Glória a Deus. Porque é na crise que você vai ver quem é Bíblia, é o momento da seleção. É desse jeito. A crise é seletiva. É sim, Senhor. Na crise, amigos nossos não fica. Você tem que entender que Deus ele vai se revelar para você no meio desse processo. Deus não te abandonou, Ele está te fazendo mais forte. Oh, glória. Aleluia. Por mais que você diga, Deus, eu não aguento mais, mas Deus está olhando para você e vendo que você aguenta. Aleluia. Deus não prova ninguém além do que pode, e juntamente com a aprovação, Ele vai dar os escape. Quando você acredita que está aqui o socorro, de Deus faz a prova. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai colocar um cântico novo nos teus lábios, Aleluia. Glória a Deus. mas é preciso deixar Deus fazer. Eu creio, Senhor. É preciso aceitar a vontade dEle. Sim, é verdade, Senhor. Quando pegamos um paralelo com o texto de Gênesis e pegamos um paralelo com o texto de Atos, nós vamos ver, irmão, também que o povo lá também estava reunido no mesmo lugar. O povo também queria subir o céu, só que lá em Atos era diferente. Eles queriam subir ao céu clamando pelo Espírito Santo. Aleluia. Já não é por meio da força, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E os apóstolos agora entenderam isso, eles começam agora. Os apóstolos eles não estão agora agindo por meio da força, eles estão clamando, vem Espírito Santo, como disse o profeta Joel, como no dia do Pentecostes, vem Espírito Santo, como disse o profeta Joel, vem. Eles começam a clamar porque eles sabem que tem uma
pedra pequena, porque a palavra pedra pequena. E sobre essa pedra edificarei a igreja, sobre essa pedra, pedra grande, rocha maciça, sobre essa pedra edificarei essa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedra pequena, um fragmento de pedra pequena. Mas sobre essa pedra grande, Jesus, rocha maciça, pedra de esquina, angular, a pedra principal, Jesus, você sobre ela, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Pedro entendeu: eu sou apenas um fragmento de pedra. Eu faço parte da edificação desse grande edifício chamado Igreja do Senhor. Mas eu sozinho não sou igreja. Eu preciso ter outras pedras juntas comigo. Porque quando eu começo a edificação, é juntando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Lembra quando é que Cristo vai dizer: sobre este templo aqui não ficará pedra sobre pedra, quando o povo está malfaçando no templo de pedra feito pelo homem? Não vai ficar pedra sobre o templo de Salomão. Mas Jesus agora vai edificar pedra sobre pedra. Como? Porque Pedro entendeu: eu sou apenas um fragmento de pedra, uma pedra pequena, um fragmento de pedra, uma pedra pequena, mas sobre a pedra grande, Jesus, vou edificar a igreja. Aí o que é que ele faz? Ele se une com outra pedra chamada Miriam, aí uma graça, aí uma linda, outra uma linda, e cada uma piquejar, vai se unir uma pedra sobre outra pedra. E Pedro vem e brada para a igreja de Cristo, nos comprado pelo sangue. E Pedro diz: nós somos pedras vivas, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, que por isso levanta a mão. Nós juntos fazemos parte da edificação da obra do Senhor. Aleluia. Pedro entendeu: é quando eu me uno a outros. Por isso ele disse: quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? A edificação começa quando começa a unificação. Isso. Quando isso começa a progredir. Aí a Bíblia diz agora que Pedro estava reunido ali todos no mesmo lugar, sob a liderança de Pedro, com o intuito de subir ao céu, porém agora por meio do Espírito Santo. E quando eles estão clamando, estão em oração, a Bíblia diz que esse povo estava em constante oração. Esse povo estava em obras. A igreja era uma igreja viva que estava em obras, estava fazendo doações. Aquela época da igreja primitiva não tinha esse negócio de dizer: aquela igreja ali é melhor. Não. Nessa igreja primitiva aqui eles entendiam que eles tinham que estar unidos no mesmo propósito. Para subir ao céu não vai ter isso de porque o pregador ou porque o cantor, não. Para subir ao céu tem que ser comprado e lavado pelo sangue. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz agora que ele começa agora aquela edificação daquela obra. A pregação do Evangelho agora é proclamada. Ele está ali com os apóstolos, com os discípulos e com todas aquelas pessoas ali em volta. Estão ali unânimes, unidos, reunidos no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que de repente veio um som, como de um som veemente, veio o vento como de um som, veio um som como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, de repente. E ele disse que aquele vento encheu toda aquela casa, e todos que estavam unidos e reunidos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Queriam subir ao céu, mas para subir ao céu tem que receber o batismo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aí você pode dizer agora: e agora, pregador? Como é que vai ficar as pessoas agora que não vêm a uma igreja, que não vai a um templo religioso, que não faz parte de nenhuma? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vocês ouviram a palavra da verdade. Nela vocês acreditaram, foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então aqui não está falando que quando você fala em língua que você recebe o Espírito, mas quando você ouve a palavra você crê. O Espírito Santo diz: eu peguei mais um. Quem está entendendo? Aleluia, glória a Deus. O Espírito
Espírito Santo diz: eu serei mais um. Glória a Deus. Então fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Qual é o período da nossa redenção? O que é período, pastor? É quando alguém tem algo que é de mais valor. E ele, para provar que ele está precisando de algo emprestado, por exemplo. Eu preciso de algo emprestado. Eu preciso de R$10 aí, irmão Liliana. Mas sobre esses R$10 aí, eu vou te dar esse microfone aqui que custa 300, por exemplo. Me dá R$10 aí, eu volto amanhã para te devolver os teus R$10 e pegar o meu microfone que vale 300. Para quem está compreendendo aí? Isso é o penhor. Isso é piorar. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa redenção. É a certeza que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É tanto que a igreja vai estar aqui, o Espírito Santo está aqui, e a igreja, quando a igreja for subir, o Espírito Santo vai ser levado junto. Alguém compreende nessa noite? O penhor vai ser retirado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas enquanto isso, temos o penhor pelo Espírito Santo, a certeza da nossa redenção, que a redenção é ser arrebatado dessa terra, é ser tirado por força. É Deus olhar e dizer assim: estava condenado, mas eu vou arrebatar. Eu vou tirar para mim. Você está entendendo? Aí a Bíblia diz agora que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento, veio impetuoso, que encheu toda a casa. Imagina aquele barulho de um vento muito forte dentro da casa. O povo começa a orar: onde é que está vindo esse vento? Não estou entendendo nada. E de repente eles começam a ver como que fosse línguas como de fogo, e começam a pousar sobre cada um deles. E eles começam agora, quando o Espírito Santo vem pousando com línguas como que de fogo, eles começam a perceber que eles estão falando em uma língua diferente, porque eles começam a falar em outras línguas Glória a Deus. e Aleluia. começam a profetizar. Aí a Bíblia diz agora que nesse momento estava ali, ó. Pastor, eu estou lendo mais gente, agora nós vamos fazer o sentido da palavra, para que você possa entender, e eu vou finalizar. Qual o sentido da palavra? Lá em Gênesis, o povo falava uma só língua. Quando veio a língua dividida, o povo ficou em confusão, foi isso? Ninguém entendeu ninguém. Aí a diabo acabou, não foi? Ali foi para destruir a obra, não foi? Aí por meio do Espírito Santo agora, está todo mundo reunido no mesmo lugar, vem línguas como repartidas como que de fogo, descem línguas também. Só que essas línguas agora, o povo que estava espalhado da Pânfia, da Itália, do Egito, de Roma, o povo que estava ali reunido, que era de outras localidades, que falavam em outras línguas, começou a perceber os galileus, os judeus, falando a língua em que cada um deles era nascido. Lá em Babel, falavam uma só língua e repartiu a língua e ninguém entendeu. Mas agora, o povo tem línguas repartidas, e quando o povo recebe línguas do dom de língua, eles começam a falar na língua que eles eram nascidos, profetizando a grandeza de Deus, de forma que trouxe uma grande edificação na obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta língua repartida não veio causar confusão, veio trazer edificação para o progresso da obra de Deus. Se coloca de pé, dando glória a Deus nessa noite. É isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, na tua vida, na minha casa e na tua casa. É para isso que o Espírito Santo Deus vem na minha vida, na tua vida, para arrumar aquilo que estava bagunçado. Você crê nisso? A minha vida era uma bagunça só. Jesus entrou na minha vida, por meio do seu Espírito Santo, fez uma grande obra, começou a arrumar o que estava bagunçado. E assim tem que ser a vida do cristão. Essa é a vida do Espírito Santo Deus, quando ele pousa sobre nós, ao invés de causar confusão, causa edificação. Esse é o intuito da obra. Você está entendendo? Nós não podemos deixar que o diabo traga espíritos facciosos para o nosso meio. Nós temos que estar em unidade, porque é assim que o crescimento da obra acontece. Eu não posso tomar liderança nesse bairro, eu não posso ficar pensando aqui, a minha igreja vai ser melhor do que a de fulano ali, do que Beltrano ali, do que esse. Não, eu não estou aqui para isso. Nós estamos aqui para o crescimento do reino,
A Bíblia diz que não importa como o Evangelho seja pregado, uns pregam por inveja, outros por porfia, outros por emulação. Aí Paulo diz, mas não importa como o Evangelho seja pregado, o que importa é que seja pregado. Quem quiser pregar o Evangelho para contender com os outros, que pregue. A gente tem que fazer o que Deus nos manda fazer. E aí temos a nossa parte. Pregar com sinceridade para que Deus possa derramar na nossa vida a sua graça e a sua misericórdia. O que Deus tiver de cobrar de quem quer que seja, Deus vai cobrar de quem. E nós não estamos aqui para ser juízes de ninguém. Nós estamos aqui para fazer o vídeo do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê for batizado será salvo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos nesse momento. E vamos orar. Fazendo nosso agradecimento a Deus. Teus olhos fechados. Que você possa clamar como clamou os apóstolos, como clamou os discípulos. Entra na minha vida, Espírito Santo. E se na minha vida tiver alguma confusão, que o Senhor possa trazer o teu Espírito, trazendo edificação desta obra. Porque o Espírito Santo desceu lá em Babel para observar a obra. E Deus não aprovou, mas quando o Espírito Santo desce lá no Pentecostes, lá nos dois, o Espírito Santo aprova, abraça e diz: aquele é o lugar de adoração. Aquele lugar onde eu sou adorado, aquele lugar onde eu sou ovacionado, aquele lugar onde eu vou manifestar minha glória, aquele lugar onde eu vou manifestar cura, milagre, prodígios, proezas. É aqui que eu vou limpar as que estão fechadas. É aqui que eu vou ressuscitar mortos. É aqui que eu vou trazer cura para quem está enfermo. É aqui nesse lugar que eu vou trazer esperança para quem já estava desacreditado. É aqui. É aqui que eu vou trazer restauração para casamentos falidos. É aqui que eu vou trazer uma reconstrução para aquilo que estava em ruína. Quando o Espírito Santo de Deus entra, Ele vai trabalhar na área que é necessário para trabalhar. Mas que a obra vai ser completa, vai. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, se tiver enfermidade, tem que partir retirado, o milagre tem que acontecer. Quando você acredita que estava soprando o vento nessa noite, como o vento veio bem impetuoso, que encheu na casa, e isso se vê por meio da fé. Não é você querer ver para quê, precisa você querer para ver. Uma coisa eu te digo: se você toma posse dessa palavra, você vai viver o sobrenatural de Deus. Ele vai quebrar os obstáculos. Deus está dizendo: eu quero trazer crescimento, eu quero espalhar a minha glória através da tua vida, eu quero manifestar o meu poder através da tua história. Deus quer trabalhar em você através da tua vida, o nome dele ser glorificado. Recebe nessa noite a unção do Espírito, recebe nessa noite a visita do Espírito Santo de Deus, fazendo em nós uma grande obra, fazendo em nós a obra que é necessária fazer. Deus, nós necessitamos, meu Pai, ser trabalhado pelo teu Espírito, Pai. Trabalha em nós para que nós possamos alcançar a vitória que precisamos nessa noite. Muitas das vezes estamos correndo atrás de coisas que são tão fúteis. Muitas das vezes estamos correndo atrás de coisas que, igual Marta, tu estás preocupada e ansiosa com muita coisa, porém só não é necessário. Às vezes estamos ansiosos com tanta coisa, ficamos ansiosos com o final de ano que vai chegando, roupa para comprar, sapato para comprar, o que vamos comer na ceia. Jesus dizendo: eu quero trabalhar com o meu Espírito em você, eu quero fazer uma obra, eu quero fazer morada. Quantos acreditam que a partir dessa noite o Espírito Santo Deus vai fazer morada em nós, vai fazer uma obra gloriosa em nós? Se você crê, isso é através da fé. O Espírito Santo Deus age através daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Se houver em nós fé, milagres irão acontecer, prodígios irão acontecer. Com seus olhos fechados nesse momento, Pai, nessa noite, eu quero amar o Senhor. Eu quero clamar ao Pai por meio do teu Espírito Santo, por meio da tua palavra pregada. E eu quero declarar assim nessa noite, que como temos o Senhor desceu em Babel, reprovando aquela obra, que eu também o Senhor desceu lá em Atos dos Apóstolos e trouxe a aprovação da obra, manifestando o teu poder. O Senhor diz a tua palavra, Senhor, que nós iremos pregar o Evangelho, e o Senhor confirmará esse Evangelho para
pregado com sinais, prodígios e maravilhas. Essa é a tua confirmação. Confirma o que eu preguei agora com sinais, prodígios e maravilhas. Confirma o que eu preguei nessa noite com sinais, prodígios e maravilhas. Que o teu povo possa viver o teu sobrenatural. Que o teu povo possa vivenciar um milagre instantâneo no teu poder, em nome de Jesus. E se a igreja acredita nisso, levanta a mão e dá um brado de glória para Ele nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Cubra sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Só uma vez você pergunta a bênção. Terça-feira, não, domingo. Domingo, irmãos. O Senhor colocou no meu coração de domingo agora. Domingo agora, nós vamos fazer o culto na frente da igreja. Certo? Então, domingo à noite. O culto da igreja vai ser assim para fora, domingo à noite. O Senhor abriu meu coração, fazer o culto lá na frente, porque a vida se deixou necessitada de ouvir o Evangelho. Nós, como igreja, não podemos nos calar. Amém? Nós temos o poder que tem muita gente que não tem. Nós temos a autoridade que tem muita gente que não tem. Tem vidas que estão aprisionadas agora, como um dia eu estive, como um dia você esteve. Preso nos vícios e tantas coisas, achando que a sua vida não tem solução. Quando o Evangelho chegou até nós, fez uma transformação. Quer dizer, essa transformação era para você criar novamente. Continuamos nessa grande obra que você está fazendo, sendo aperfeiçoado para alcançar a estatura de varão perfeito. Que naquele grande dia, pode ter certeza que nós vamos alcançar. Quando nós tivermos o corpo transformado como é o corpo do Senhor, assim também será o nosso corpo glorioso, que a morte não vai ter mais poder. Diga assim comigo: a morte não vai ter poder sobre mim. Diga assim: a morte não vai ter poder sobre mim, porque o meu corpo vai ser transformado. Então, domingo, irmãos, seremos no culto. A noite vai ser na frente da igreja, vai ser um culto evangelístico. Nosso coração vai ser transferido para frente, porque eu quiser fazer coisa grande. Deve ter umas pessoas aqui. Nós vamos fazer esse culto lá na frente. E terça-feira teremos a continuidade da nossa campanha. Quarto dia da nossa campanha. E o tema da nossa campanha é tirando o veneno da panela. Eu acredito que eu vou estar pregando com esse missionário de Deus, eu vou estar confundindo com ele. No encerramento dessa campanha, eu vou estar pregando com esse missionário, Alex. Vai ser uma bênção. Amém? Então, terça-feira está avisado, domingo nós iremos culto evangelístico. Venhamos. Amém? Veja os olhos pela cabeça do Senhor, vamos receber. Que a graça e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre toda a igreja de Cristo, para não faça perda do grande vivo. Diz: amém. Eu trago de glória na sala de palmas, mas esse irmão.